Gostaria de comentar aqui, particularmente, sobre os comentários do Conde no meu vídeo criticando ele, né? Que eu fiz uma crítica sobre o vídeo dele sobre Bolsonaro e bolsonaristas, e aí ele fez uma resposta. Claro, se vocês quiserem saber exatamente quais foram os termos do nosso debate, você pode voltar ao vídeo e ler os comentários e ver o que é que eu respondi, o que é que ele falou, com quem você concorda. Fiquem à vontade em fazer isso. Agora, no vídeo de hoje, na verdade, eu queria expressar minha preocupação com o que aconteceu, né? Não somente com o Conde, mas com o MBL, com o Nano Moura e outros direitistas tradicionais que adotaram um tipo de crítica ao Bolsonaro que muitas vezes servem como base legitimatória de quem realmente manda no país, que é o quê? É o STF. Por que o STF manda no país? Não estou preocupado com o terrível ditador Bolsonaro, que, segundo o Conde, está pronto para tomar o Estado Democrático de Direito. Porque eu vi, com meus próprios olhos, que o STF é capaz de pegar uma pessoa e jogar na cadeia. Uma pessoa em qualquer lugar do país, sem nenhum processo legal. Então, essencialmente, eles mandam e desmandam no país. Eles são soberanos sobre o país. E nenhuma força política vai se comparar a eles, porque eles se estabeleceram dessa forma. Não foi através do voto, mas através das conspirações internas deles lá dentro dos órgãos de Brasília, né, que ninguém consegue frear o poder deles. E o que eu acho mais terrível é que, na medida em que eles usam e abusam do poder, cada vez mais esse poder se consolida. Porque acho que existe uma psicologia de quando você tem um psicopata dentro dos mais altos cargos, que na medida que o psicopata usa as instituições que deveriam ser legítimas para fins ilegítimos e imorais, a população inteira tenta repetir esses comportamentos de uma forma que a psicopatia se torna generalizada. E em que sentido eu falo psicopatia, né? Eu falo no sentido de achar natural as violações do processo legal e as violações da liberdade de expressão que o STF promove. E muitas vezes repetindo falsidades que o STF fala que não são avaliadas em nenhum processo legal correndo de uma forma honesta. Deixa eu explicar com calma. Por causa que nem todo mundo entende o que eu estou falando aqui e pode parecer exagerado se você não já está convencido. Então eu vou falar também para não convencidos. Dentro de um Estado de Direito, você tem uma série de princípios que asseguram para a pessoa que está sendo julgada por esse Estado que ela vai ser julgada de uma forma honesta. Porque, veja, se vamos dizer que eu estou julgando você que está me escutando. Se eu acuso você de ser ladrão, e aí você fala, eu não sou ladrão. Aí, subitamente, na hora do processo, adivinha quem vai julgar a causa para definir se eu sou ladrão? Eu mesmo que fiz a acusação. Você acha que eu vou ser um juiz parcial ou um juiz imparcial? Você acha que não existe uma margem aí para eu fazer a acusação que quiser, já sabendo que, como eu sou o juiz, eu mesmo vou acatar o meu próprio argumento? Ou a minha própria mentira? Então, na medida que você tem no Brasil essa questão de que, desde o ano de 2019, 3 de março de 2019, início do inquérito das fake news, pouquíssimo depois de Bolsonaro vencer a eleição com 10 milhões de votos a mais, foi 55% Bolsonaro, 45% para o Haddad, o STF iniciou o inquérito das fake news contra o presidente eleito, contra os defensores do presidente eleito, sendo que o STF era majoritariamente composto, como ainda é, por pessoas nomeadas pelo PT, ou seja, de oposição ao presidente eleito. Então, desde aquele ponto, o STF passou a julgar críticas feitas por cidadãos comuns ao STF para averiguar se essas críticas não faziam parte de uma campanha de desinformação. E veja, o STF não tem poder de iniciar esse processo. Isso é uma coisa que é bem interessante. Outra coisa muito importante dentro do Estado Democrático de Direito é que o juiz ele não inicia processos. Quem inicia processos é a polícia, ou se não, alguma pessoa que se sente lesada. Usualmente, o Ministério Público oferece lá o processo de acusação. Só que a polícia, o Ministério Público não fizeram isso. O STF se arrogou esse poder a partir do quê? A Sarah Winter fez um protesto na porta do STF, soltou alguns fogos de artifício, cantaram lá em protesto. E aí o STF
pegou o seu regimento interno e tem uma parte do regimento interno do STF que diz o seguinte: excepcionalmente, dentro da circunscrição do STF, o STF possui poder de polícia. Só que veja, é dentro dos limites do próprio STF, ou seja, daquele lugarzinho ali em Brasília. Só que desse poder que foi estabelecido de polícia, as coisas não se limitaram à região do STF. De repente estava a Polícia Federal, baseado nesse inquérito, batendo na porta de influenciador bolsonarista no interior de São Paulo, no Rio de Janeiro, no país inteiro, basicamente. Então, o que era para ser uma exceção à regra, para o STF não deixar o próprio território, o próprio prédio do STF virar bagunça, se tornou uma desculpa para o STF exercer jurisdição sobre o país inteiro. Quando o que seria o regular é, se o ministro do STF achar que a crítica contra ele é injusta, ele vai em algum tribunal de justiça e processa essa pessoa. Processa pelo exato conteúdo que ela falou. Mas não, agora todas as críticas ao STF, elas podem ser remetidas ao próprio STF avaliar se a crítica é verdadeira ou se a crítica é falsa. Ou seja, não é qualquer tipo de situação. É uma situação onde, de fato, você tem um poder absoluto, né? Porque eles fazem a acusação e eles mesmos vão julgar se essa acusação é válida. Qualquer pessoa que criticar eles ou as pessoas que eles gostam pode, a qualquer momento, ser visitada pela PF, inclusive eu, e censurada, né? Então vocês percebem o tamanho da dimensão do problema que isso representa? Aí vocês podem dizer, não, existem medidas institucionais para resolver esse problema. E aí eu falo, desde que o Brasil é Brasil, essas medidas institucionais que existem não empicharam um único ministro do STF na história. Na verdade, desde a República Velha só existiu um ministro do STF que foi empichado. E sabe por que ele foi empichado? Porque ele não era formado em Direito, ele era formado em Medicina. Não tinha mais nenhuma razão, gente. Nenhuma outra razão. E por que isso acontece? Porque na nossa Constituição foi mal escrita, mal pensada. Quem julga os membros da Suprema Corte é o Senado e o Congresso. E, por outro lado, a Suprema Corte julga o Senado e o Congresso. Ou seja, os dois lados têm uma motivação para blindar uns aos outros. Esse é o acordo que acontece e impede que o ministro do STF seja empichado. Principalmente porque, enquanto um Senado tem 80 senadores, o STF tem 12 pessoas. Então é mais fácil 12 pessoas se resolverem, que não precisa nem ser as 12, você pode botar ali uma maioria, pode botar 7 contra 5. Acabou, 7 pessoas podem combinar ali, a maioria delas nomeadas pelo PT ou pelo Temer. E na medida que elas combinam, tenha certeza que eles podem prender quem quiser. E é o que acontece, né? Quando Daniel Silveira foi preso, ele foi preso sendo um político, ou seja, ele poderia estar julgando o STF também, ele poderia estar investigando o STF também. E o STF foi lá e prendeu ele por causa que ele foi reclamar que o sigilo dele bancário tinha sido quebrado, mesmo ele sendo membro do Congresso com proteção e imunidade contra isso. E ele foi lá, ele foi preso. Então, para o STF, é um segundo para prender alguém. Enquanto para o congressista, demora muito tempo até convencer, formar uma maioria, e aí empichar o ministro do STF. E acontece que o próprio presidente do Senado não pauta. Veja, quando o pessoal do MBL gosta de dizer essas coisas do tipo... não, porque Bolsonaro boicotou todas as medidas institucionais contra o STF. Isso é uma meia-verdade. Meia-verdade. Teve algumas medidas que Bolsonaro não levou para frente, mas Bolsonaro e os bolsonaristas já, por exemplo, fizeram um número recorde de pedidos de impeachment contra o Alexandre de Moraes. Inclusive que eu lembro que o Caio Coppola juntou 1.500.000 assinaturas. Os bolsonaristas foram para a rua pedir para que houvesse esse julgamento pelo Senado, esse impeachment de um ou mais ministros do STF, né? E adivinha, nunca foi posto em pauta, nunca foi votado, não houve essa votação. Esses dias o pessoal estava no Senado falando assim, os bolsonaristas subiram lá no Senado e proibiram que ocorresse qualquer atividade enquanto não fosse posto em pauta o impeachment de Alexandre de Moraes. Porque até agora não teve voto, gente. O pessoal tem algo muito próximo de uma maioria para impeachar Alexandre de Moraes, só que o presidente do Senado vai lá e diz que não vai colocar em pauta.
Então não tem pauta. A via institucional é mal feita. Então quando você vê esse poder tão absoluto, tão brutal acontecendo, aí você vê o contraste com o pessoal do MBL, Nando Moura e também o Conde repetindo, né? Ah não, mas Bolsonaro espalhou mentiras. Peraí, é mentiras de acordo com a avaliação de quem? Do STF, do próprio STF? Entendeu? As críticas feitas sobre a avaliação do STF, por exemplo, Bolsonaro fez críticas ao sistema eleitoral, eram fake news. Ou você está falando das críticas à urna eletrônica? As mesmas críticas que o próprio STF repetiu, e você tem gravado que o ministro do STF criticando a urna eletrônica, que o pai da Constituição brasileira, Ulisses Guimarães, reclamou da urna eletrônica, Brizola reclamou, Ciro Gomes reclamou, Lula reclamou, todo mundo no país reclamou, só que só quem é proibido de fazer isso são os bolsonaristas, porque são um golpe de Estado. Quer dizer, você questionar e tentar mudar o método de votação, por acaso, é razão suficiente para você ser considerado um golpista? Não faz o menor sentido. Você questionar o método pelo qual a votação acontece é uma maneira de você querer uma melhor apuração do processo democrático, e não um golpe. A democracia continua existindo se eles votarem, sei lá, por cédula. Veja, na Alemanha e nos Estados Unidos, o pessoal não vota por urna eletrônica. Qual o problema disso? Tipo, a Alemanha e os Estados Unidos deixaram de ser democracias por causa disso? Claro que não. Então como isso pode ser um golpe à democracia? Como isso é fake news? Fake news contra quê? Golpe contra o quê? Eu deixo de dizer, é golpe contra os que estão lá, pô. É golpe contra as pessoas e não as instituições democráticas. Porque assim, depois que todos esses ministros do STF envelhecerem e morrerem por morte natural, tenha certeza que as instituições do Brasil continuam. O Brasil continua, o povo brasileiro continua. Bolsonaro vai morrer e as instituições todas continuam. Então, não existe uma crítica à instituição por quanto instituição, à democracia por quanto democracia, a tripartição de poderes por quanto tripartição de poderes, as liberdades por quanto liberdades. Existem críticas da maneira pela qual o Estado põe à disposição um método para nós votarmos e auditarmos o voto realizado, de forma a corresponder de forma mais perfeita o que seria pleito eleitoral. Você pode discordar, dizer que as urnas são melhores, mas isso é uma discussão técnica, isso não é uma discussão de revolução, não tem nenhuma revolução aí, e sempre pode ser dito isso no Brasil. E eu tenho um hábito de acompanhar a política há muito tempo, e eu sei que todas as coisas que Bolsonaro fala, primeiro ele já falava desde sempre, ou seja, isso já foi avaliado por outras turmas do STF no passado, numa era que não existia Alexandre de Moraes, e as turmas do STF reiteradamente falaram que Bolsonaro tinha direito de falar, inclusive que ele era coberto na época que ele era deputado, por imunidade parlamentar. Eu lembro que teve uma entrevista que Bolsonaro fez em algum jornal, tipo Rede TV aberta, que ele falava que ele era a favor de um Congresso, que o Congresso deveria ter um golpe armado contra o Congresso, pipipipopopó, lá nos anos 90. Ele falou isso por A mais B. E deixa eu dizer, não só ele não fez isso, como na época ele foi julgado pelo STF e o STF disse que a opinião dele era coberta pela liberdade de Constituição, pela liberdade de expressão tal como constitucionalmente prevista. Então a Constituição não mudou. O que mudou foi o entendimento das turmas. As turmas que não entendem expressão de revolta, que agora querem transformar. A qualquer momento que você fala grosso ou que você fala alguma coisa malvadinha, você vai ser visitado por um policial. Cara, isso é um Estado absolutamente totalitário. E cada vez mais isso vai ficar pior caso o Bolsonaro perca. Então, assim, eu compreendo que haja uma crítica com relação a, sei lá, o Eduardo Bolsonaro ir para os Estados Unidos e pedir ajuda dos americanos. Isso é uma interferência na nossa soberania em sentido técnico. Mas também é uma forma de se afirmar com relação ao estado de coisas inconstitucional e que todas as vias institucionais razoáveis estão fechadas. Qual o problema? Os bolsonaristas não deixaram de tentar pautar isso no Senado. O Senado só não pauta. Então, se o Senado não vai pautar, porque o presidente do Senado tem medo do STF cair para cima dele e da família dele, o que eu devo fazer? Eu vou deixar meus direitos serem violados para sempre e ficar inoperativo? Até o ponto que isso vai passar do absurdo que já é absurdo hoje? Então, é isso que eu tenho a dizer sobre esse tema. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, comentam, compartilhem e por aí vai. Muito obrigado e até a próxima.